queria primeiramente pedir desculpa a vocês, porque ontem eu não pude participar. Eu estava de plantão, achei que sairia às 19 horas e acabei chegando em casa, era quase meia-noite, 15 para meia-noite. Eu não consegui entrar na sala de conferência e apresentar esse material dessa empresa maravilhosa que eu preparei para vocês. Depois de muito estudar e olhar esses produtos e recebê-los em casa e testar todos eles, eu vi a seriedade dessa empresa no que se diz respeito a produtos e a alcançar os objetivos que ela diz, né, que alcança. É uma tecnologia maravilhosa. Deixa eu passar aqui para vocês com que essa empresa trabalha. Então, eu queria me apresentar. Eu sou Tatiana, no mercado tradicional eu sou médica. Né? Hoje eu sou menos médica e mais profissional da área de marketing multinível. A gente trabalha muito pesado, eu e o Sidney. E a gente se apaixonou por essa empresa já há alguns meses, na realidade desde o ano passado. E a gente teve assim, a felicidade de ser convidado para participar da equipe de um grande líder, né, que é nosso patrocinador, e que está trazendo essa empresa rapidamente para o Brasil, e ela vai fazer a gente mudar literalmente de vida, e agora é para sempre. Né? Vamos falar um pouquinho dessa linha maravilhosa de produtos. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender o que é esse IES, esse sistema de valorização da juventude, que é a base de todos os produtos da linha Geonesse, da nossa empresa Geonesse. A IES, né, como próprio, em português significa Sistema de Valorização da Juventude, é um pool, né, de complexos que foram integrados a grandes produtos que têm como objetivo tratar e sanar o envelhecimento celular, o envelhecimento do nosso corpo de fora para dentro e de dentro para fora. Então, quando a gente ouve falar dessa tecnologia, IES, que é Youth Enhancement Systems, significa que nós estamos falando de uma tecnologia totalmente patenteada pela Geonesse e reconhecida através de Prêmio Nobel de Medicina, de revista Forbes, entre outras, como hoje o sistema número 1 e único em tratamento do envelhecimento celular em sua base da sua unidade mínima, né, que é o nosso DNA. E eu vou explicar como é que se faz isso, tá? É a única empresa que tem essa tecnologia, tá? O sistema de ativação, então, é um conjunto, não é um conjunto aleatório de produtos, tá? Foram pesquisas de anos de alguns médicos extremamente renomados na área de anti-envelhecimento, na área de pesquisa de células-tronco, na área de pesquisas de manter o peso saudável e outras áreas de pesquisas que geraram ativos, princípios ativos que a Geonesse patenteou e colocou numa gama de produtos que tem como objetivo principal tratar seu corpo de dentro para fora, de fora para dentro, respeitando o nosso biorritmo. O que é biorritmo, gente? É como funciona o nosso corpo a cada hora do dia e da noite, potencializando a ação de produção de hormônios e de novas células durante o dia e durante a noite, de acordo com o funcionamento de um corpo jovem, né? Um corpo que ainda tem o seu potencial no máximo. Né? Nós temos a faixa etária aí da faixa dos 30 a 35 anos, quando esse potencial começa a decair, no que diz respeito de produção de células, de metabolismo energético e entre outros fatores. Então, a Geonesse ela tem esse gama de produtos que tem como objetivo trazer o nosso corpo para funcionar como se nós tivéssemos 20 anos de idade novamente. E esses produtos são exclusivos da Geonesse, são patenteados e não existe nenhuma outra empresa no mundo hoje, nem empresas farmacêuticas, nem empresas de renome em pesquisas, que tenham os produtos da Geonesse, os produtos que hoje estão sendo disponibilizados para trabalhar. E que, gente, esses produtos nós não vamos precisar vendê-los, né? As pessoas vão correr atrás da gente para comprar os produtos, isso eu não tenho dúvida. A gente vai começar, então, pelos nossos produtos de uso oral, aqueles que nós vamos ingerir, que nós chamamos de nutracêuticos. Em base, né, os principais produtos da Geonesse de uso oral são o Zenbody, o Reserve, o Finet e o AMPM. Eu vou explicar cada um deles para vocês e vamos começar, então, pelo Zenbody. Eu me apaixonei por esses produtos, nós recebemos aí uma amostra deles, né, nossos produtos chegaram e a gente já começou a usar, eu e o Sidney, e eu fiquei apaixonada pela tecnologia e pelo resultado que tivemos em apenas 2, 3 dias, né?
Todo mundo ficou louco. Hoje eu tenho um personal, eu treino com personal trainer, eu Silvina também. Nós apresentamos esses produtos, nós somos acompanhados por um médico, um nutrólogo de renome internacional também aqui, que trabalha aqui conosco, e ele também ficou doido pelo produto, adorou, falou pra gente, utiliza, que essa tecnologia é fantástica, né? Eu levei todos os panfletinhos, traduzi tudo para ele ler, e o trem é maravilhoso. O que significa o Zenbari? O Zenbari é um sistema, gente, não é um produto. É um sistema de metas que tem como alvo conseguir você fazer com que você mantenha um peso ideal, né, por mais tempo, através de 3 estágios de 3 tecnologias utilizadas, tá? O primeiro é o Zen Shape, que ele faz um balanço dos seus desejos, ou seja, controle da sua saciedade, você come menos e tem vontade de comer menos, né, porque se sente saciado, controle do apetite e vontade de comer doce. O segundo produto é o Zen Fit, que ele tem por objetivo te ajudar a fazer você com que você perca medidas, perca gordura, né, gordura localizada, gordura visceral, gordura de uma maneira geral. E o terceiro é o Zen Pro, né? O Zen Pro é um produto que tem como objetivo promover tonicidade, né? Manutenção muscular, contorno corporal, contorno de capacidade de aumentar a sua força, de treino, de trabalho, fazendo com que o seu corpo fique mais delineado, mais fino, uma aparência mais jovem, mais magra, né? Mais bonita, mais saudável. Como é que funciona, então, o Zen Pro? Esse daqui era para estar com animação, mas aqui ele está fixo, vamos lá. Vamos entender primeiramente como é que funciona o nosso organismo. Olha aqui na imagem, vocês estão conseguindo ver o mouse que eu estou passando? Tecla 10 para mim, coloca... Vou tirar aqui, ó. Peraí. Estão conseguindo ver o mouse? Sim? Samuel, Alexandre? Ok, todo mundo vendo o mouse. Então, vamos focar nesse lado aqui, ó. Nesse lado, essa minha figura aqui. Certo? Bom, assim que funciona, gente. Quando nós estamos com fome, nosso estômago está vazio, aqui, ó, tá vendo nosso estômago, nosso intestino, ele está vazio. Quando ele está vazio, ele libera uma substância, um hormônio que nós chamamos de grelina. A grelina, ela atua no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, numa porção que chamamos de hipotálamo, avisando o nosso cérebro que a gente precisa se alimentar e a gente tem, então, a sensação de fome. Quando nós temos a sensação de fome, por nosso estômago estar vazio e o nosso corpo com baixo teor de nutrientes, a grelina promove uma diminuição do nosso gasto energético. Por isso que a gente fica meio down, meio caído, né? Meio irritado, aumento do apetite e aumento da secreção gástrica. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? Tá com fome, vai comer, né? Conforme nós vamos nos alimentando e o estômago vai enchendo, a comida cai no nosso intestino e é absorvido os nutrientes na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esses nutrientes alcançam o nosso tecido adiposo, que são nossas células de gordura, fazendo com que o tecido adiposo ele produza uma substância que está aqui embaixo, ó, chamada de leptina. A leptina é um hormônio oposto da grelina. Ela age também no hipotálamo, promovendo o aumento do gasto energético e a diminuição do nosso apetite, avisando o nosso corpo que nós já estamos saciados, que nós não precisamos mais nos alimentar, porque nós já temos uma quantidade suficiente de nutrientes no nosso corrente sanguínea para as próximas horas. Então, essa é a função da leptina, e a leptina funciona muito bem até uma certa idade. Por isso que nós costumamos ser, na maioria dos casos, né? Nós somos mais magros e mais saudáveis quando jovens e a partir de uma certa idade. Mesmo não percebendo, a gente ganha peso, começa a acumular gordura abdominal, ganhar um pouco de peso. E por que isso acontece? Conforme nós vamos envelhecendo, nosso corpo passa a produzir radicais livres e dentre eles o PCR, a proteína C reativa, que causa uma inflamação geral nos nossos vasos e ao redor do nosso corpo. E esse PCR, ele age anulando a atividade da leptina. Então, a leptina ela existe, ela é liberada na corrente sanguínea, porém o PCR se liga a ela e forma uma proteína, essa leptina deformada.
de forma que ela chegue ao cérebro, mas o cérebro não reconhece como o hormônio da saciedade. Então, a gente deixa de... Desculpa. A gente deixa de sentir saciedade com uma menor quantidade de comida pela falta de leptina. Então, a gente passa a comer sempre um pouquinho mais, cada ano a gente come um pouquinho mais. A leptina também, a falta dela, diminui o nosso gasto energético, então o nosso metabolismo fica retardado e a gente acaba ganhando peso. Esse fator aqui, fator inflamatório da pectina, né, para a ação desse radical livre, dessa proteína C reativa, ela acaba levando à obesidade, problemas cardíacos, coronarianos, de uma forma geral, como pressão alta, e a diabetes, né? Conforme a gente vai ficando mais velho e ganhando peso. O sistema Zen-Body, ele atua diretamente, a primeira forma de atuação dele é nesse PCR. Ele anula esse PCR, liberando a leptina para a atividade cerebral. Então, quando ele age bloqueando o PCR, você aumenta a quantidade de leptina livre, né, na corrente sanguínea como mensageiro cerebral. E com isso você age normalizando a sua saciedade e aumentando o seu gasto energético, como se você voltasse a ter 25 anos, 30 anos de idade novamente. Então, essa é uma das funções do Zen-Body, tá? Então, é dessa forma que ele ajuda na questão de ganho de peso com o passar dos anos, o que nos torna mais velhos, né? Como a gordura, a obesidade, ela não é boa em sistema nenhum hoje. Ela é considerada uma doença e a doença que mais mata em todo mundo. A obesidade é uma doença. Então, o Zen-Body nos ajuda a combater essa patologia. Outra forma de ação é através do G3PD. O que é o G3PD? É uma enzima que transforma o açúcar da corrente sanguínea em células adiposas, em células de gordura, né? A gente sabe que se a gente comer muito doce, a gente engorda e por função dessa enzima que nós chamamos de G3PD. Então, o sistema Zen-Body, ele age também diminuindo a liberação dessa enzima e, por consequência, você tem uma menor formação de gordura no seu corpo. O depósito de gordura, ele fica um pouquinho diminuindo. E isso ajuda você na manutenção do seu corpo, do seu peso, né? Do peso que você tem, do que porventura você venha perder. Você consegue manter o seu peso dentro dos níveis e padrões saudáveis por mais tempo através da inibição dessa enzima. E ao mesmo tempo, pela inibição dessa enzima, você tem uma formação menor de gordura. Com a atuação das proteínas do Zen-Body, você tem uma formação maior de músculo. Então, a proporção musculatura, gordura, que nós chamamos de massa magra, massa gorda, ela se torna menor, ou seja, você passa a ter mais massa magra no seu organismo com uma porcentagem menor de gordura no seu organismo. E como que o Zen-Body faz isso de uma maneira geral? Os 3 produtos têm que ser usados associados e ele tem 3 formas sinérgicas, que é o Zen-Shape, que age moderando o apetite, o Zen-Fit, que age fazendo a perda de medidas, e o Zen-Pro, que age através da promoção da tonicidade. Vamos ver agora cada um dos produtos de maneira separada. O primeiro deles é o Zen-Shape, que age na moderação do apetite. Esse produto ele foi reconhecido pela revista Forbes nos Estados Unidos, uma revista de renome internacional, como o suplemento mais eficaz para a perda de peso dentre os melhores do mercado, que não tem ação no sistema nervoso central e que não causa vício ou dependência química para o uso como produto saciogênico e anorexígeno, como nós chamamos, são produtos que diminuem o apetite, diminuem a vontade de comer doce e diminuem a saciedade. Você fica saciado mais rápido com uma menor quantidade de alimento ingerido. Então, essa é a função do Zen-Shape. Diminuir a vontade de açúcar, diminuir o apetite, controlar a fome e promover saciedade. Ele é composto basicamente de extrato de semente de manga africana, extrato de folha de chá verde e acetonas, né, ketones, de extrato de framboesa. Tá? Você vai tomar esse produto. São 2 cápsulas, 2 a 3 vezes ao dia, antes 30 a 60 minutos antes de cada refeição, e ele vai te dar uma perda de apetite. Você vai sentir menos fome. Com menos fome, você come menos. Com menos, você tendo a saciedade produzida pelo produto com menor alimento,
você ganha uma ingesta de calorias menor, um gasto energético maior, porque ele está metabolizando o seu corpo de maneira mais rápida e leva você, então, a conseguir reduzir peso, né? Perder gordura, principalmente a gordura visceral, que é a gordura que mata, a gordura que está entre os nossos órgãos, os órgãos que estão literalmente dentro da nossa barriga. Ele contém 120 cápsulas, ou seja, o tratamento para um mês, e 0 calorias em suas cápsulas. O segundo produto que nós temos é o ZenFit. Aqui, ó. O ZenFit, ele atua, ele é um combinado de vários aminoácidos, tá? Que aumenta a sensibilidade da leptina, aquele hormônio da saciedade que age no sistema nervoso central. E ele também tem um pool de antioxidantes que não permite que o PCR anule a nossa leptina. Então, promover um maior efeito saciogênico e diminui, então, a ingesta desnecessária de alimentos. Você passa a comer menos, fica com uma saciedade maior e você consegue perder peso. Então, as funções dele, de uma maneira geral, são queima de gordura, suporte à saúde muscular, auxílio e na construção e manutenção da massa magra, ou seja, dos músculos, né? Aumenta a força e vitalidade se tomado. Eu vou mostrar para vocês, você pode tomar imediatamente a prática de atividade física. Então, você está promovendo, você está fazendo atividade física. Tomou o ZenFit antes, no momento que você tem uma queda de energia, no processo de você estar malhando, né, fazendo atividade física pesada, o que acontece? Ele libera um pool de aminoácidos e um pool de energia para que você ganhe novamente vitalidade para continuar a sua atividade física, graças à presença também, além dos aminoácidos, da maltodestrina. Então, essa é a função do ZenFit. Ele é composto de leucina, isoleucina, valina, quer dizer, todos os aminoácidos que seu corpo precisa para ficar bem tonificado e para você praticar atividade física com vontade e com resultados satisfatórios. Ele vem em forma de sachês, de envelopinhos, né? São 30 sachês nos sabores de fruit punch, que são as frutas do ponche, frutas vermelhas e também de melancia. Ele tem 6 calorias por sachê e você deve diluir esse sachê em 300 ml de água gelada e tomar 2 vezes ao dia antes das refeições e, se você praticar atividade física, imediatamente antes de malhar. Então, coloque na sua shakeira, quando você estiver entrando na sua academia, você toma o seu ZenFit e ele vai ser um pré-treino natural, maravilhoso, de alta absorção e de plena atividade em pouco tempo. Vale a pena utilizar, nós estamos utilizando e o resultado, assim, a diferença é gritante de você fazer atividade física sem o ZenFit e com o ZenFit. E por último, então primeiro produto, ele diminui o apetite, dá saciedade, né, e vontade de comer doce, diminui a vontade de comer doce. Ele é a base do sistema Zen-Bar. O segundo produto, ele é uma base de aminoácidos e antirradicais livres e maltodestrina. A função: diminuir a ação do PCR, aumentar a disponibilidade da leptina para agir no cérebro para te dar mais saciedade e, ao mesmo tempo, liberar energia para que você tenha você consiga malhar com mais força, mais resistência, gastar energia, né, um metabolismo mais acelerado e potencializar os seus resultados dentro da academia, tá? Esse é o ZenFit. E o ZenPro é um pós-treino, gente. Ele é um complexo de proteína. A gente sabe que a proteína é o combustível do músculo. E vamos entender por quê. Quando a gente pratica atividade física, o nosso músculo se rompe, as fibras musculares se rompem. E é por isso que muitas vezes a gente sente um pouco de dor, de desconforto, pela presença de uma substância que a gente chama de ácido láctico, certo? Bom, quando a gente malha e utiliza imediatamente após a malhação uma proteína de alta absorção, né, como a proteína do soro do leite, que a gente vai falar da ervilha, da chia, da soja, que estão presentes nesse produto, essas proteínas elas servem como um cimento. É como se o seu músculo tivesse rachado e a proteína entra na rachadura ali, ó, como uma forma de cimento para colar e reestruturar a fibra muscular novamente. E é por isso que a gente tem o que a gente chama de aumento, né, de hipertrofia muscular. Então, o músculo ele começa a aumentar e a pessoa fica mais delineada, musculosa, às vezes até exagera nesse sentido, mas é assim que funciona. Então, a proteína é o combustível do músculo final. É para você tonificar o seu músculo, diminuir a flacidez da sua pele, conseguir um contorno corporal mais harmônico, né? Mais bonito, mais magro,
né, sem flacidez da célula, sem flacidez da sua pele, de tecido, tudo durinho no lugar, e essa é a função do Zenpro. Ele é uma mistura de proteínas purificadas do soro do leite, arroz, ervilha, soja e chia, e ele também tem incorporado probióticos e lactobacilos, o que aumenta o quê? O funcionamento, melhora o funcionamento intestinal, que é fundamental para qualquer processo de manutenção de ganho ou perda de peso, que seu intestino esteja funcionando regularmente. Como tomar, gente? A caixa ela vem com 14 sachês, cada sachê tem 140 calorias nos sabores chocolate e baunilha, e você vai tomar imediatamente, batendo com 300 ml de água gelada, ou no liquidificador, ou na sua shakeira, inclusive o sistema Zenbari, ele tem uma shakeira própria, né, que vem com os produtos. Você põe o Zenpro lá dentro, bate com água, terminou de malhar, até 20 minutos após, você toma o Zenpro para ter um resultado bem satisfatório. Então essa é a nossa linha Zenbari para manutenção do contorno do corpo, diminui a flacidez, aumenta a tonicidade, aumenta a performance na academia, aumenta a musculatura, diminui o apetite, diminui peso, faz com que o seu corpo volte a funcionar como se você tivesse ainda aí os seus 20, 25 anos de idade. É um produto fantástico e o resultado se dá, a gente está sentindo em 3 dias, a gente está usando há 5 dias, né, os produtos, e eu já senti muita diferença na segunda e na terça que eu fui para a academia. O produto é muito bom mesmo. E aqui estão alguns resultados, né, do uso do Zenbari como um todo, dos 3 produtos de forma sinérgica, né? A função principal, do Reserve é antirradical livre. Então, ele ajuda o funcionamento do sistema Zenbari, claro. Por quê? Porque ele vai impedir aquele PCR também de destruir a nossa leptina. Ele vai impedir o PCR de inflamar o nosso corpo como um todo. Você sabe que quando a gente vai num cardiologista, ele pede, né, que seja ferido no seu sangue, seja medido no seu sangue essa proteína PCR, porque ela indica a quantidade, junto com o VHS, a quantidade de inflamação do seu sistema vascular, né, dos seus vasos sanguíneos, de acordo com essa PCR que é liberada na corrente sanguínea. Um ano, gente, é um processo normal. É lógico que se a gente se alimenta mal, dorme mal, fuma, bebe, a quantidade de PCR, a quantidade de radicais livres e substâncias tóxicas liberadas pelo metabolismo do nosso corpo na corrente sanguínea é muito maior, né? Então, a nossa faixa etária, ela existe, a idade ela chega, mas a condição que você vai chegar em determinada idade, quem determina somos nós mesmos através dos nossos hábitos e de produtos que você possa utilizar para diminuir os danos causados pelos radicais livres, certo? Então, ela vai favorecer e ajudar a retardar o envelhecimento de uma forma geral. Porque o radical livre, ele não age somente deformando a leptina. Ele age diretamente destruindo as nossas células de uma maneira geral, até a capacidade de duplicação celular, que é importantíssima para danos celulares, para o bom funcionamento do nosso organismo. E esses radicais livres, eles são tóxicos para as nossas células. Então, eles causam um processo inflamatório, muitas vezes irreversível no nosso corpo, principalmente no que diz respeito ao funcionamento do nosso coração, batimento e etc. Então, o Reserve, ele tem um produto que é retirado das uvas, né, que é o resveratrol, que ele tem uma capacidade antioxidante que até hoje não era conhecida, gente. Nós conhecemos alguns produtos muito antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, e para você ter uma ideia, você tem quase 1000 vezes mais poder antioxidante do resveratrol do que o da vitamina E. Lembra, todo mundo sabe que alguns médicos indicam que as pessoas tomem um cálice de vinho, né, por dia, antes de algumas refeições, justamente por causa do poder antioxidante do resveratrol, que é derivado do fruto das uvas vermelhas, de alguns tipos de uvas vermelhas, certo? Para você ter uma ideia, esse sachê do Reserve, um único sachê, ele tem a capacidade do poder antioxidante de 180 garrafas de vinho tinto de melhor qualidade. 180 garrafas. Então, o poder de antirradical livre e antioxidante desse produto é incomparável. Não existe nada no mercado. Ele também é único.
Essa formulação também é patenteada. Ele leva sumo de cereja escura doce, é um produto bem doce, aloe vera, sumo de romã, extrato de chá verde, mirtilo, grainha de uva, que é extrato de semente da uva, extrato do açaí e o suco da uva Concorde. A função dele é um antioxidante preventivo e muito eficaz contra o ataque oxidativo e envelhecimento precoce das células causada pelos radicais livres. Ele tem uma função, com isso ele consegue melhorar o funcionamento cardiovascular, porque o antioxidante, ele diminui o processo inflamatório dos nossos vasos sanguíneos. Ele normaliza a função do nosso trato digestivo, né? Quem é constipado passa a ir mais vezes ao banheiro. Quando a gente tem um intestino limpo, a gente tem um organismo que funciona melhor, uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, uma absorção de nutrientes maior. Então é fundamental em qualquer tipo de processo de saúde, bem-estar, qualidade de vida, que produtos que você usa, que você tenha a limpeza e o bom funcionamento do seu trato digestivo e do seu intestino. Ele é extremamente imunoestimulante, então a pessoa passa a ter uma imunidade melhor contra doenças, estimula o metabolismo, então a gente passa a gastar mais, tem um metabolismo energético basal maior, o que favorece a perda de peso, e aí casa lá com a utilização do Zembari, e minimiza a inflamação causada dos radicais livres, estabelecendo a função das articulações. Isso foi provado através de testes de CAP-I. Esse teste CAP-I, ele provou que o Reserve ele consegue colocar os produtos anti-radicais livres no interior das articulações e impede o processo oxidativo da articulação. É como, vamos pensar na articulação como uma roldana, ele impede como chama, gente? Esqueci. Quando fica enferrujado. Desculpa, eu esqueci o nome da palavra, mas assim, ele impede que essa articulação, que essa roldana fique enferrujada. O processo de ferrugem das nossas articulações é causado principalmente por radicais livres e por células imunes enlouquecidas. Então, essa é a função principal do nosso Reserve, tá? Ele é a forma... E, gente, o que é mais fantástico é a forma farmacêutica. A forma farmacêutica é o tipo de apresentação desse produto. Ele é apresentado numa forma de gel altamente biodisponível. Então, dentro desse saquinho tem um gel com todos esses componentes e à medida que você ingere, engole esse gel, ele está prontamente e 100% biodisponível, ou seja, 100% dos produtos dessa forma é prontamente absorvido e cai na sua corrente sanguínea e se espalha pelo todo o corpo, impedindo a ação dos radicais livres. Então, esse produto é fantástico e também é uma exclusividade da Geonesse. Cada caixa vem com os 30 sachês, cada sachê tem 13 calorias e você toma preferencialmente 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. E quem vai malhar, gente, que malha pesado, pode tomar o Zenfit justamente com mais uma embalagem desses de reserva, que ele vai ajudar a te dar energia para aguentar o tranco na academia. Então esse produto é realmente fantástico. E é muito gostoso, ele é bem docinho. O próximo produto, e esse produto eu realmente me apaixonei, eu usei esse produto na primeira vez de sexta para sábado, eu comecei usando ele à noite. E, gente, é impressionante como melhora a sua noite de sono. É fantástico. O AMPM, que AMPM significa antes do meio-dia e pós do meio-dia, ele é um complemento, é um suplemento que você utiliza em 2 horas do seu dia, né? Ele tem nessas 2 embalagens todas as vitaminas e nutrientes que seu corpo precisa para funcionar regularmente, de acordo com a hora do dia. Então, a função do AMPM é potencializar a atividade natural do seu organismo de acordo com a hora do dia que ele está preparado normalmente para trabalhar melhor. Então, assim, acordar bem, trabalhar bem durante o dia, você tem quantidade de nutrientes que seu corpo precisa para funcionar, para te dar vigor, vitalidade, muitos antioxidantes também, tem inclusive o TA65, guarda esse componente, que eu vou explicar sobre ele, esse componente é patenteado e ganhador de Prêmio Nobel de Medicina e a exclusividade da Geonesse, também tem no AMPM. Esse componente, ele retarda o envelhecimento das nossas células a partir dos nossos cromossomos. Ele tem um pool de vitaminas. Gente, são mais de 100 componentes nessa formulação. Então, você é um produto, assim, fantástico e ele tem como função acertar o seu relógio biológico. Por quê, gente? Eu vou explicar o porquê.
Porque o nosso corpo, o nosso organismo é uma máquina que ele age de acordo com o nosso ciclo circadiano. O que é isso? Tem hormônios nossos que são produzidos durante a noite, tem atividades desses hormônios que se dão durante o dia. Ao meio do dia a gente tem geralmente uma queda de energia, que é a hora que a gente tem mais fome e a grelina está agindo. Então você precisa se alimentar. Então você tem momentos do dia que seu corpo funciona como uma engrenagem, né? Você produz hormônios à noite que serão utilizados pela manhã durante o dia. Na hora do almoço você produz outra gama de hormônios que serão utilizados à tarde e assim consequentemente. Conforme a gente vai envelhecendo e os nossos hábitos de vida, maus hábitos geralmente, esse ciclo circadiano, esse relógio biológico, ele fica meio maluco. Então a gente não produz hormônios porque não dorme o suficiente, não se alimenta bem, aumentou o peso, o que os hormônios fazem com que os hormônios consigam agir menos, né? Tenham mais dificuldade para agir. Então tudo isso atrapalha o nosso relógio biológico. A função do EMPM é colocar esse relógio biológico para funcionar, todas as engrenagens com um tempo determinado para que o nosso corpo potencialize a sua própria atividade. Realmente como se a gente tivesse 20 anos de idade. Então, o EMPM, ele é um produto assim, fantástico. Eu fiquei apaixonada pela tecnologia por trás, ciências por trás desse produto. Então, ele tem funções de proteger a célula dos ataques de radicais livres, como todos os produtos da Geonesse. Esse é o principal ponto de ataque, são os radicais livres, porque são eles que fazem com que nossas células envelheçam. Suporte natural de reparação do DNA celular, através do TA65, que eu vou te explicar no próximo produto do Finet, como é que ele funciona. E é fantástico, essa tecnologia é patenteada e é única ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina. Auxilia a manutenção das células saudáveis para que elas tenham o seu máximo de atividade no momento certo, na hora certa que é para agir durante o dia ou durante a noite. Promove a regulação natural do seu biorritmo, do seu relógio biológico, aumentando o seu gasto energético de dia. Então, de dia você produz mais e aumentando a sua capacidade de alcançar o sono zen, que é o sono profundo, o sono reparador, restaurador, que faz com que seu corpo produza hormônios durante a noite, quando você tem um sono mais profundo, repousante e ininterrupto. É fantástico, gente, e funciona mesmo. Posso garantir que funciona porque eu estou utilizando. Pelo complexo de vitaminas que você tem, você ajuda a manter as unhas e cabelos fortes e saudáveis e estimula o funcionamento do seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, né, contra doenças do seu dia a dia. Então, ele é composto por inúmeras vitaminas, todas as possíveis e imagináveis que você possa imaginar, tudo que o seu corpo precisa, minerais, o telômero complexo, que é o TA65, antioxidantes, reparadores do DNA, probióticos, né, e enzimas digestivas para aumentar a digestão, melhorar a digestão, para você dormir melhor, para você ir ao banheiro melhor, né, impedindo a constipação, e reparadores celular. São mais de 100 componentes, por isso que eu não coloquei todos eles aqui, é um produto fantástico. E você vai tomar 2 cápsulas do AM quando você acorda e 2 cápsulas do PM antes de dormir, né? E ele tem, inclusive, a melatonina, que é o hormônio do sono, que leva você a ter um sono realmente reparador. E, nesse sentido, é fantástico para qualquer sistema de tratamento e restabelecimento de saúde e juventude, é o sono. A gente tem que dormir e tem que dormir bem, dormir profundamente. Vamos lá, o próximo produto é o Finet. O Finet, ele contém, é o produto único, esse é único, não tem nada, nem imitação nele, porque a tecnologia por trás do Finet foi ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina e é patenteada pela Geonesse. Então, é um produto que só nós temos, só nós vamos poder distribuir e ganhar muito dinheiro com esse produto e com a tecnologia que tem por trás dele, né? O Finet, ele tem uma mistura patenteada de ingredientes naturais que são conhecidos por alongar os telômeros curtos e manter as células saudáveis. Eu vou explicar como isso funciona. Ele protege o seu DNA, né? E protege as células contra o estresse oxidativo. Então, ele é o mais avançado suplemento anti-envelhecimento do mundo. Não existe nada igual ao Finet. Isso vocês podem procurar, somos os únicos e é uma exclusividade da nossa empresa, da nossa querida Geonesse. E como que o Finet age? Vamos pensar. Esse aqui, gente, é o nosso cromossomo, nosso DNA, né? Então, aqui, ó, esse é o cromossomo jovem.
E na pontinha de cada um, tá vendo? Na pontinha do nosso DNA tem nós temos uma porção dele que nós chamamos de telômero. Qual é a função do telômero, gente? A função do telômero é proteger o nosso material genético, é proteger o nosso DNA, o nosso cromossomo de qualquer ataque e principalmente promover uma duplicação regular da célula matriz. Como isso funciona? Nós, a todo momento, do momento que nós nascemos e choramos, até o momento que nós morremos, nós estamos produzindo células. Vamos falar assim, ó, a gente tem um material genético que se reproduz constantemente, aumentando o nosso organismo à medida que a gente cresce, não é? A gente precisa crescer, a gente precisa de mais ossos, a gente precisa de mais pele, a gente precisa de órgãos maiores, a gente precisa de musculatura maior, pulmão maior, tudo maior conforme a gente cresce. E como é que se dá a base do crescimento celular? Através da cópia idêntica de uma célula matriz que vai aumentando. Por quê, gente? O DNA é a matriz, é a base menor, a estrutura menor de uma célula. A célula é a estrutura menor que vai dar origem, várias células, a um tecido. Vários tecidos dão origem a um órgão e vários órgãos um sistema, um organismo que é o ser humano, certo? Então, o DNA é a nossa estrutura base. Está aqui, ó, o telômero causa essa proteção e promove a divisão dessa célula de maneira uniforme, para que a célula nova tenha as mesmas características genéticas da célula mãe, da primeira célula. E assim o nosso corpo se restabelece. Quando a gente se corta, a gente tem a cicatriz por causa disso. Quando a gente aumenta um calo, é por causa disso que acontece. Tudo acontece por causa dessa replicação celular no nosso organismo. E a função do telômero é promover uma replicação saudável de células corretas, com o mesmo material da célula mãe, e proteger a nova célula que nasceu. Essa é a função do telômero. Certo? Pesquisas de médicos conceituados dentro da geonese descobriram que o principal fonte hoje de envelhecimento celular é quando esses nossos telômeros longos e bonitos aqui, eles passam a se degenerar. Conforme as células vão se multiplicando, duplicando várias vezes, passa a diminuir, tornar-se mais fino e mais curto esses telômeros, proporcionando o envelhecimento celular. E o que isso causa? Essas células deixam de se dividir de maneira saudável a ponto de diminuir a sua tiração ou até mesmo elas morrem. É por isso que em determinado momento da nossa vida a gente deixa de crescer em altura, mas você pode crescer em largura graças a essa duplicação. Então, a função do telômero ele é importante em manter o funcionamento do nosso corpo adequado, porque células morrem a todo momento e precisam ser substituídas, certo? Conforme essas células vão ficando mais velhas e a substituição mais lenta ou menor ou deixe de existir, a gente envelhece até o ponto que a gente morre. Essa é a função, então, dos nossos telômeros, certo? Então, o que a geonese descobriu? Ela descobriu o único produto nutriente patenteado, a única forma segura que promove o aumento, o crescimento, o engrossamento, fica mais grosso o telômero, desses telômeros. Eles voltam a proteger o nosso material genético como eles protegiam quando nós éramos jovens. Sendo assim, uma célula ela fica saudável, né? E uma célula saudável, uma célula com material genético saudável é uma célula saudável que gera um tecido saudável, que gera um órgão saudável e, consequentemente, um corpo são, um corpo mais jovem, que funciona melhor. Então, essa é a função do nosso Infinity. E o que é mais fascinante, gente, que essa é a única substância no mundo conhecida em toda a história da humanidade capaz de proteger e aumentar tanto a formação quanto a função dos telômeros do nosso material genético. Então, não é à toa assim que a gente está arrebentando e que hoje a gente é a empresa Oscar do marketing multinível mundial, né? Então, o Finity traz o envelhecimento celular, certo? Incluindo as células do nosso sistema imunitário, nosso sistema de defesa, promove a sensação de vitalidade, não só promove a sensação, gente, ele gera a vitalidade, ele gera a jovialidade. Uma célula mais jovem, com um órgão mais jovem, com um corpo mais jovem,
não tem como não ter uma sensação mais jovem. A gente se sente mais jovem, capaz de fazer coisas que uma pessoa de mais idade não seria capaz de fazer sem a utilização desses produtos. Contém uma combinação poderosa de antioxidante, como todos os produtos da Geonesse. Todos os produtos, essa é a base, eu já falei, que é impedir o envelhecimento através da ação antioxidante e antirradicais livres. É uma fonte de nutrientes naturais, gente, que ajuda a manter o nosso corpo são, saudável e suporte natural ao sistema de rejuvenescimento e manutenção do mecanismo de reparação natural do nosso DNA, que é a base do nosso IS, que é o sistema de valorização da juventude, que a Geonesse propõe. A composição é a base de coenzima Q10, extrato de romã, extrato de fucoidan, gente, uma gama de antioxidantes, proteínas, nutrientes, e esse composto aqui, ó, TA65MD, patenteado, registrado pela Geonesse, que é a menina dos olhos dos produtos nutracêuticos da Geonesse hoje, por aumentar a capacidade de produção do telômero e, com isso, promover longevidade. Eu não digo só viver mais, eu digo viver mais e viver melhor, com melhor qualidade de vida por mais tempo, porque a idade ela chega. Mas como você vai estar em determinado período da sua vida em relação à sua saúde, à sua capacidade de produzir, ao seu ânimo, é você que decide. Então, a Geonesse ela traz uma gama de produtos para que você chegue na melhor idade, como nós falamos hoje, né, aos 60, 70, 80 anos, com corpo, com cabeça e com a saúde de uma pessoa de 30, 40 anos de idade. E isso é fantástico, é verdadeiramente a fonte e o segredo da juventude. O Fit não tem calorias e o frasco tem 60 cápsulas. Você vai tomar 2 cápsulas pela manhã e 2 cápsulas ao deitar juntamente com o Pierre. Esse produto é apaixonante. Agora eu cheguei na minha menina dos olhos. Na minha primeira formação eu sou farmacêutica, bioquímica e cosmetóloga, né? Eu fiz a minha pós-graduação em cosmetologia na UCLA, na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu sou apaixonada por qualquer produto que te leve a sentir melhor, porque eu acho que mexe com a autoestima da pessoa, e se a gente tem uma boa autoestima, a gente vive melhor, a gente produz melhor, a gente trata melhor as pessoas que estão no nosso convívio, a harmonia familiar é melhor, tudo melhora. Então eu sou apaixonada por qualquer tipo de cosméticos e cosmecêuticos. Eu diria que os produtos da Geonesse são cosmecêuticos, porque eles tratam e, assim, literalmente eles mostram eles mostram o resultado e a eficácia. Eu esqueci o ditado, mas são produtos fantásticos e eu vou explicar cada um deles para vocês agora. Então, a linha Luminesse da Geonesse é uma linha também com produtos patenteados. Essa linha ela tem a assinatura do Dr. Nathan Newman, é um renomado cirurgião e dermatólogo. Esse homem, esse pesquisador, ele começou as suas pesquisas com o intuito de ajudar pessoas a restabelecer a pele, a saúde da sua pele, após queimaduras ou acidentes graves. E ele começou uma pesquisa grande para ajudar essas pessoas e transformou toda essa pesquisa para a área de cosméticos e cosmecêuticos. Então, a gente pode tratar com essa tecnologia pessoas que tiveram graves traumas na sua derme, na sua pele, epiderme, e você também pode utilizar essa mesma tecnologia para manter a sua pele mais jovial, menos flácida, né? Mais tonificada, mais brilhante, mais saudável, sua tez mais saudável por mais tempo. Então, esse renomado pesquisador, ele entendia muito, ele hoje é o que há, né? A pessoa, uma sumidade no que há em pesquisas de células-tronco, células estaminais, né? Células mães. E ele sabia que ele poderia associar potentes complexos de fator de crescimento derivado dessas células-tronco adultas, né? Para fazer uma linha de rejuvenescimento que atuasse em nível molecular, né? E foi isso que ele fez. Gente, o fantástico da linha Luminesse, existem vários outros produtos no mercado que trabalham com células-tronco. Mas essas células-tronco geralmente são células de placenta, né? Células de bebê, células pequenas.
A luminesce, a linha luminesce da Geonesse, ela usa células estaminais, a base da matéria-prima dele, células adultas, células-tronco adultas, porque ela entende que a linguagem é a mesma. Né? O resultado se potencializa quando você usa tipos de células com a mesma ordem cronológica, com a mesma faixa etária, digamos assim, que se entendem melhor, e não utilizando, então, produtos de placenta. Então, é uma inovação também no mercado de células estaminais, tá? E como isso funciona? A gente sabe hoje, a tecnologia das células estaminais, ela é fantástica. Por quê? As células-tronco, as células básicas, ela é uma célula matriz. Ela é uma célula matriz que pode se transformar em qualquer célula do seu corpo. Uma célula epitelial, ou seja, da pele, célula do seu coração, célula da medula. Existem várias pesquisas para, né, pessoas paraplégicas nesse sentido. Células, enfim, qualquer tipo de célula, ela só precisa de um gatilho, ela precisa de um estágio, de uma codificação, de uma linguagem que determine a ela e diga, você vai se transformar em células epiteliais, ou seja, células da pele. Você vai se transformar em células cardíacas, ou seja, células do coração. É só isso que ela precisa. E o Dr. Nathan Newman conhecia muito de gatilho de linguagem das células-tronco e trouxe essa fantástica tecnologia para a produção de novas células do nosso organismo. Então, o produto da luminesce, da linha luminesce da Geonesse, ele tem a função, a função de permear, ou seja, penetrar na nossa pele e dar um start para a produção de novas células de colágeno e elastina em principal. Células que perdem a sua vitalidade com o decorrer do tempo. Ao mesmo tempo que ele pega as células que nós temos no nosso corpo, né, na nossa pele, que com o tempo elas vão murchando, elas vão desidratando, e o que vai gerando as rugas, né, uma flacidez na pele, e ele mantém a umidade natural dessa pele, tornando essas células túrgidas, cheinhas, bem rapidamente. E essas células cheinhas e as células de colágeno e elastina sendo produzidas, você trata a sua pele de uma maneira tal que você praticamente elimina as rugas. É um sistema mesmo de um botox sem agulha em um curto espaço de tempo. Então, geralmente, em 30, 60 dias, é lógico, dependendo da idade das pessoas, do estilo de vida que ela tem, da quantidade de rugas que ela tem, como ela cuida da pele, é que esse produto vai agir, tá? Então, a gente tem que entender que a pele não apenas parece mais jovem, ela realmente está mais jovem, em proporção do quê? De células túrgidas, células hidratadas, em proporção do surgimento de novas células de colágeno e elastina, que são a base da elasticidade, da tonicidade do nosso sistema epitelial, né, da nossa pele, que é o nosso maior órgão. O maior órgão do corpo humano é a nossa pele, é a nossa folha de rosto, né, o nosso cartão de visitas. Se você está bem, a sua pele está bem. Se o seu intestino funciona bem, a sua pele também está bem. Se você está feliz, a pele ilumina. Se você está apaixonado, a pele brilha, não é? Agora, o inverso também é verdadeiro. Então, por isso que a linha, o IES, o processo, o sistema IES da Geonesse, ele trabalha o corpo de dentro para fora e de fora para dentro. E nós vamos falar, então, de cada um dos produtos da linha Luminesce. São 6. O primeiro deles é o Youth Restoring Cleanser, que é um gel de limpeza facial, tá? A função desse gel é promover uma limpeza sem promover ressecamento em nível molecular, ou seja, das suas células. Ele limpa profundamente as 3 camadas da sua pele, epitelial, né, o derme e a hipoderme. Ele limpa profundamente a sua pele sem causar desidratação. A maioria dos produtos que fazem isso, quando você tira do rosto e você enxágua, a pele está ressecada, está puxando, uma sensação horrível, uma sensação, pelo amor de Deus, passa um creme em mim imediatamente. A função, o gel de limpeza da Luminesce, ele não tem isso. Ele promove uma desintoxicação, né, tira as toxinas das células, esfolia quimicamente, delicadamente a pele, oferece nutrientes essenciais para os poros enquanto ele está limpando. Ele suaviza, ilustra a textura superficial da pele através do alfa-hidroxiácidos. E essas substâncias são importantíssimas para formar um filme na pele. O que é isso? O que é esse filme? Esse filme impede que a nossa pele, que as nossas células percam líquido e desidratem. Uma célula desidratada causa uma pele seca
e com rugas. Então, esses alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, eles formam um filme que a gente não percebe, não vê a olho nu, que impede que o líquido de dentro das nossas células evapore e se perca. Né? Essas células ficam então mais túrgidas, mais cheinhas por mais tempo e mais limpas, aptas para receber os nutrientes que vêm com a utilização dos produtos subsequentes. Tá? Ele melhora, então, a aparência geral, deixando uma pele mais suave, mais brilhosa, né? Uma tez mais saudável, com aparência mais jovem. Como é que você usa esse produto, gente? Eu tenho consegui vários vídeos que não conseguimos subir, eu vou ter que preparar esses vídeos para vocês, inclusive alguns estão em inglês, tem que traduzir também, que explicam, que mostram como utilizar esse produto. Mas as mulheres, acho que mais as mulheres vão saber como fazer. Você vai umedecer a mão, colocar 2 gotinhas do produto, fazer movimentos circulares na mão, vai ficar branca a sua mão, e você vai aplicar com movimentos no rosto, do centro do seu rosto, ou seja, do centro da testa e do nariz, para fora, fazendo movimentos para fora, de dentro para fora, de baixo para cima, de dentro para fora, de baixo para cima, por cerca de 2 minutos, até que ela limpe bem. Eu aconselho você fazer a mesma coisa no pescoço, de baixo para cima, no colo e na palma das mãos, que são a parte do nosso corpo, da nossa pele, que fica mais exposta ao sol e que, porventura, ficam com mais manchinhas e, consequentemente, uma aparência mais velha, com o surgimento das manchas senis, né, que a gente chama de manchas senis, e demonstram sua idade mais tempo. Então, procure cuidar também do seu pescoço, colo e das suas mãos, né, do dorso da mão. Então, vamos lá, você vai aplicar com movimentos circulares, certo? Em seguida, depois de 2 minutos, você enxágua bem, tira todo o produto bem, tira bem mesmo, e seca sem esfregar. Passa a toalha dando batidinhas, sem você esfregar no rosto, tá? Esse é o primeiro produto, é a base, você vai utilizar 2 vezes ao dia, antes dos produtos do dia e antes dos produtos da noite, né, antes de dormir. O outro é o Luminesse Celular Rejuvenation Serum, que é um primer, noite e dia. É um serum rejuvenescedor, né? É um soro de seda. Esse complexo, esse produto é o que mais contém complexo fator de crescimento derivado das células tronco, que levam à produção de células mais jovens, mais funcionais, mais saudáveis e aumenta a formação de colágeno e elastina no nosso corpo. Esse produto é fantástico, é a base de todo o tratamento do Luminesse, né? É o nosso sérum. E você vai usar ele durante o dia e durante a noite. E o complexo fator de crescimento, ele tem mais de 200 fatores de crescimento que agem de uma forma conjunta para melhorar a textura da sua pele. Da função do sérum, você vai utilizá-lo 2 vezes ao dia, imediatamente após o nosso gel de limpeza, antes do nosso creme do dia e da noite. Ele vai promover o rejuvenescimento das células da pele, né, em nível molecular, potencializa o crescimento de uma célula, de uma pele nova, né? Então você limpou, tirou, esfoliou com gel de limpeza as suas peles mortas, que todo mundo tem pele morta na pele, e você vai usar o sérum, então, para produzir células novas, mais jovens, mais saudáveis, mais túrgidas, mais firmes para o seu rosto. Né? Restaura a aparência luminosa, firme e suave, minimiza o aparecimento de rugas e linhas, né? Porque vai produzir colágeno e elastina, proporcionando um preenchimento das rugas, né? Retornando alguns anos, né? Da sua pele, e restabelece as proteínas, colágeno e elastina, que eu venho te falando, que ela vem esgotando conforme a gente vai envelhecendo, né? Você vai aplicar 2 vezes ao dia após o gel de limpeza e antes do Luminesse dia e Luminesse noite. O frasco tem 15 ml, se você utilizar 2 vezes ao dia conforme indicado, ele tem uma durabilidade de até 40 dias. O próximo produto é o nosso Luminesse Day Moisturing Complex, ou seja, é o nosso hidratante para o dia, né? É um creme facial de uso diário, anti-ruga e anti-envelhecimento. O complexo hidratante, ele contém maçã, lentilha e extrato de melancia, que promove aquela hidratação intracelular para deixar as células mais cheinhas. Se elas ficarem murchas, aparecem as rugas mais rápidos. Somados, eles têm extratos de algas vermelhas e verdes que mantêm a umidade e elasticidade natural da pele, aquela umidade de formação daquele filme que não deixa a água evaporar, as células ficam mais úmidas, aptas a se reproduzirem melhor, a formação de colágeno melhor, receber nutrientes melhor, né, uma pele mais bonita, mais saudável.
e os fatores de crescimento da Luminesce baseados nas células tronco. Além disso, ele também tem fator de proteção 30, ele hidrata a pele imediatamente conforme você passa, ele aumenta a hidratação das células, as células ficam mais cheinhas em 85%. Tem o extrato de algas vermelhas, que fornece a barreira natural à formação de filme na pele para que ela não desidrate. Algas verdes, que aumenta naturalmente também, além do complexo de fator de crescimento, a produção de colágeno e elastina. E algas azuis, que fornecem uma proteção UVA UVB natural. Tá? A forma de aplicar é uma vez ao dia após o serum rejuvenescedor. Isso se você for utilizar só como anti-age. Lembrando que, se você for utilizar o Day Moisturizing como fator de proteção solar, ou seja, como filtro solar, ele deve ser reaplicado a cada 3 ou 4 horas, que é o tempo de duração dele como fator de proteção solar. Ele contém 30 ml e uma durabilidade de até 60 dias. O próximo produto da Luminesce é o nosso produto da noite, é o Advanced Night Repair. É o produto da noite, né? Então, lembra que eu falei para você que a Luminesce preza pelo nosso que a Geonesse preza pelo nosso biorritmo, pelo nosso relógio, né, biológico. Então, não é só com os produtos de uso oral, é com os produtos de uso tópico que ela também tenta promover uma maior ativação e efetivação da nossa pele durante o dia e durante a noite. Então, você vai lavar a sua pele com o nosso sérum, com o nosso gel de limpeza, aplicar o sérum rejuvenescedor e, em seguida, utilizar à noite, antes de dormir, o nosso Advanced Night Repair. Então, as vitaminas, os antioxidantes são poderosos, protegem a pele, né, dos radicais livres. Eles promovem uma inovação da produção de colágeno e elastina potente durante a noite, enquanto a gente dorme, uma restauração das nossas células através do nosso complexo de células de crescimento, e aumenta assim a hidratação intracelular também até 85% durante a noite, todo o processo perceptível em 2 semanas de uso, né? Então, o creme da noite aumenta e muito a elasticidade e a firmeza da pele, diminui também o aparecimento de manchas, né? A pele fica muito mais clara, mais homogênea, com um tom mais uniforme, repõe colágeno e elastina, né, com os fatores de crescimento, e protege contra os radicais livres. A forma de uso, já disse, após o sérum à noite, contém 30 ml e a durabilidade é até 60 dias. Lembrando que todos os produtos, gente, devem ser aplicados do centro da face para fora e de baixo para cima, nunca enrugando a pele, sempre esticando a pele ao aplicar os produtos, tá? Bom, esses são os produtos de uso diário, são os produtos que você vai usar todos os dias para obter um resultado satisfatório. Resultado que nós vamos ver agora, não só contra rugas, mas contra as manchas, contra a acne, rosácea, cicatrizes e um resultado fantástico, tá? Então, o outro produto é o Ultimate Lifting Mask, a máscara tensora. É uma máscara de tratamento imediato, resultado imediato, né? Resultado de tensor, de levantamento da face. Ela possui raiz de tara e de chicória, que tonificam e hidratam instantaneamente a pele, né? E possuem também um extrato de plantas exóticas. Não falam, é um complexo de plantas exóticas dos Andes, totalmente patenteado, que ele tem a capacidade de se ligar imediatamente à superfície da sua pele, produzindo um efeito tensor, um up, um levantamento instantâneo com a utilização da sua pele, além de uma hidratação e reparação da pele a nível molecular, a nível celular, né? Ao mesmo tempo que quando você utiliza a máscara, ao você retirar a máscara de baixo para cima, você faz uma esfoliação, removendo as células velhas, as células mortas, e dando um brilho imediato à sua pele, dá uma lustrada no seu visual, tá? Então o efeito dela é ação tensora instantânea e hidratante instantânea, nutre a sua pele na profundeza, produz uma pele mais macia, contém misturas especiais de vitaminas e antioxidantes, como todos os produtos da Geonesse, efetivamente diminui a aparência do envelhecimento, reforça o desempenho do sistema skincare Luminesce, ou seja, dos outros produtos, ela potencializa a ação e a efetividade dos outros produtos da linha Luminesce. Contém extrato de pepino, né, que amacia a pele,
ela gentilmente, ela consegue tratar, né, cravos, comedões, espinhas e manchas, né, e promove uma ação de tonicidade, tonificação e antiflacidez duradoura, né. Com o uso duradouro, você vai ter um resultado duradouro e potencializado, ou seja, vai ficar cada dia melhor. Como aplicar? Você vai aplicar essa máscara no mínimo uma vez por semana, com a pele higienizada, muito bem limpa e muito bem seca. Você vai colocar uma quantidade considerável do produto nas mãos e vai aplicar com movimentos circulares do centro da sua pele para fora, de baixo para cima, cobrindo toda a extensão da sua pele, incluindo pálpebra, ou seja, acima do olho e ao redor da sobrancelha. Cuidado para não cair no olho. Se cair, lavar imediatamente com muita água, água fria de preferência, e se irritar, procurar o seu médico. Não esqueça disso, tá? Você vai deixar formar uma segunda pele, literalmente, no seu rosto, e por 20 minutos você vai relaxar. Não vai falar muito, nem sorrir muito, tentar ficar com os olhos fechados, para você ter um efeito de preenchimento, lifting da máscara mais efetivo, bem potencializado. Se você ficar mexendo, você aumenta as rugas de expressão e você tem uma diminuição da permeação dos nutrientes da máscara. Então você fica quietinho por 20 minutos, essa máscara vai secar e vai ficar como uma segunda pele. Mais ou menos como a gente brincava quando era criança, passando cola na mão, esperando secar para retirar. É mais ou menos aqui. E você vai retirar a máscara de baixo para cima. Vai tirar ela primeiro do pescoço e vai subindo até a testa, tá? Geralmente ela sai praticamente inteira. E você vai ver que instantaneamente diminui marcas de expressão, a coloração da sua pele muda, você tem uma tonalidade melhor, então as manchas ficam menos perceptíveis, o efeito é instantâneo. Então, o ideal é utilizar essa máscara pelo menos uma vez ao dia, juntamente com os outros produtos da linha Luminesce. E para terminar, nós temos agora o nosso tratamento de corpo, nosso Essential Body Renew, né? Corporal. A loção corporal ela proporciona hidratação superficial e hidratação em nível celular. Ela nutre a pele, restaura e amacia todos os tipos de pele e auxilia na produção de colágeno e elastina para que você tenha uma pele mais tonificada, uma pele mais firme com a utilização desse produto, né? E você pode utilizar em todo o corpo. Ele hidrata, nutre e amacia profundamente a pele, restaura tônus e elasticidade, protege contra os radicais livres, uniformiza o tom da pele e combate o envelhecimento, estimula a microcirculação, o que é fantástico, uma pele com mais microcirculação, ou seja, com maior circulação sanguínea, você tem uma pele mais oxigenada, uma pele mais viva, uma pele mais nutrida. Acelera o processo de cura natural, ou seja, nos casos de cicatrizes, queimaduras, vermelhos, irritação, prurido, rosácea, ele ajuda você a diminuir esse processo e aumentar o processo, diminuir o mal-estar causado e facilitar a cicatrização. O frasco tem 150 ml e você vai aplicar em todo o corpo com a pele limpa, né, após o banho. E dando preferência e massageando mais as áreas que vocês acham que tem maior necessidade de tonificação, como embaixo dos braços, bumbum, abdômen, seios e etc. Mas ele pode ser utilizado no corpo todinho, tá? Bom, aqui tem alguns resultados, esses resultados eu achei fantásticos, todos da linha Luminesce, né? Aqui são os produtos da linha Luminesce. Gente, olha esse processo de cicatrização através da utilização do sérum, né? Células tronco. Olha, essa cicatriz deveria ficar bem mais marcada, principalmente porque você vê, dá para perceber que é uma senhora de mais idade e ela praticamente some. Essa daqui é uma queimadura, né? E também sumiu, não tem marca mais, não tem cicatriz. Aqui, ó, é uma rosácea com um processo de infeccioso, né, numa acne de grau 4, diria eu, e a pessoa fica também sem cicatriz na pele, assim como essa outra, olha, tá vendo essas pústulas de processo inflamatório infeccioso grave, né? Isso aqui teria que ser tratado com antibiótico, e em poucos dias, gente, em poucos dias, cerca de 2 meses, aqui já tá dizendo, ó, uma semana após a utilização, você já tem resultados fantásticos com a utilização do sérum e da linha Luminesce da Geonesse, né?
Vamos mais aqui, já estão os resultados anti-ruga. Anti-ruga, gente, olha, tá vendo? Olha os resultados dessa pessoa aqui em 30 dias, né? Sumiu bolsa, as rugas ao redor dos lábios e do nariz aqui, elas ficaram minimizadas. Essa senhora, então, olha, ela toda engruvinhada, tadinha, ó, e ficou lisinha. E você vê que ela tem uma idade mais avançada, né? Esse senhor a mesma coisa. Então, um processo de preenchimento, né, pelas células tronco, causado pela produção de novas células de colágeno e elastina, pelo enturgecimento, pelo aumento da hidratação das suas células. As células ficam mais viçosas, a cor da pele muda. Se você reparar nessa mulher aqui, ó, olha a coloração, uma pele mais jovem, mais viva, mais saudável, nitidamente saudável, né? Então, os produtos são realmente fantásticos e 30 dias de uso é muito pouco, né? Resultados contra manchas, gente. Olha isso aqui, essa senhorinha, né? Como diminuiu as manchas sênis dela. Essa mulher aqui, além de melhorar a textura da pele, a coloração, ela tinha muitas manchas aqui, ó, de gravidez, tá vendo? E ficou a pele clarinha, com um tom uniforme, né? Uma pele mais, inclusive mais esticada. Você percebeu, ela tinha algumas marcas de expressão aqui ao redor do nariz e dos olhos, e aqui praticamente sumiu. É uma pessoa jovem e que ficou com uma aparência mais jovem ainda. E aqui, gente, nas mãos, o dorso da mão, ele denuncia a nossa idade, né? E essa pessoa ela fez um tratamento em só uma das mãos para provar a diferença que se dá com a utilização dos produtos da Geonesse, né? Uma mão continua envelhecida, com umas marcas da idade, e a outra bem rejuvenescida, bem mais jovem, uma pele com um tom mais uniforme, né? Essa adolescente aqui, ela sofreu de rosácea. Olha aqui a pele dela como estava e olha como ficou, né? Se eu não me engano aqui, eu não tô, mas pelo que eu li, foram 2 meses de tratamento e ela já estava praticamente curada, né? E esse senhor também, né, com hematomas, manchas sênias, em 11 dias estava tudo desaparecido e a pele bem uniforme. E aqui mais resultados, né? Fantásticos resultados aqui da máscara, né? O antes, depois instantâneo, a pele já ficou mais clara, mais esticada. Dessa senhora aqui com esse vinco na boca, que olha, praticamente desaparece. Essa criança com olheiras, ó, em 2 dias de uso do sérum, né? As olheiras desapareceram nessa menina linda. Então, assim, os produtos realmente funcionam, são fantásticos. E aqui a Luminesce para o corpo, né? Gente, e uma dica para quem quer ter resultados potencializados é usar o Luminesce do corpo juntamente com o sérum rejuvenescedor, que tem alta concentração de células tronco, da matriz de células tronco, células estaminais, alta concentração do complexo 200+, tá? Utilizando esses 2 produtos no corpo, você tem resultados fantásticos, como redutor de medida, redutor de flacidez e celulite e até mesmo como amenizador de estrias. Estria não sai totalmente, mas ela ameniza e muito com a utilização do sérum mais o Renew do corpo, certo? Então são resultados assim maravilhosos. Eu fiquei fascinada com esses produtos, estudei todos eles, vou estudar muito mais e sei que esses produtos com certeza vão mudar a nossa vida e a visão do marketing multinível no nosso país, né? No Brasil, e nós seremos os primeiros e os pioneiros aqui no Brasil a apresentar esses produtos fantásticos. E agora, para terminar, gente, nós vamos falar aqui da nossa menina dos olhos, né? Do nosso Botox natural, do produto que vem aí fazendo uma revolução na internet. Todo mundo já ouviu e viu falar desse produto, já viu vídeos do produto, né? Então, é um produto fantástico e instantâneo, né? Então, é um poderoso microcreme, nanocreme, com uma substância, com argireline nanoencapsulado. O argireline, ele tem a mesma função do Botox. E qual é essa função? Quando a gente gesticula, né? A gente fala, a gente sorri, fecha os olhos, franze a testa, a gente está colocando em prática, em ação, a contração de diversas musculaturas. E para que essa musculatura responda a um comando do nosso cérebro e promova uma contração,
existem a ação de diversos neurotransmissores, que são pequenas substâncias, né, que agem diretamente na musculatura, dando a ordem para que ela se contraia. Quando a gente gesticula demais, contrai demais, franze muito a testa, essas rugas acabam tornando-se permanentes, correto? Então, qual que é a função do argireline, que é a mesma função do Botox, gente? Ela impede que esses neurotransmissores alcancem a musculatura ao redor da onde você passou, ao redor das rugas aonde você aplicou o produto. Então, se esses neurotransmissores não conseguem atingir essa musculatura ela não tem contração. E se ela não tem contração, ela não tem formação da ruga. E esse processo acontece em poucos minutos, em 2 minutos, 3 minutos, você já está sem a ruga pela ativação do argireline. Né? O Botox ele é fantástico, mas ele tem agulha, ele é mais duradouro também, porque você aplica a toxina botulínica diretamente dentro da musculatura. Né? O argireline ele é mais superficial, sim, ele tem um poder de atuação menor, ele não é um resultado duradouro, ele dura em mais ou menos 8 horas, ele serve para potencializar a atividade do Luminesce. O produto Luminesce, sim, é duradouro, é constante, é para sempre, né? Mas ele é um produto de ação imediata, né? Serve para você melhorar a pele, né? Vai sair, vai para um jantar, usar uma maquiagem, uma festa, ou pessoas que têm cicatriz ou vincos de pele muito expressivos, você aplicando com batidinhas, né? Uma pequena quantidade do produto, nunca esfregando o produto, gente, com pequenas batidinhas no local, deixando secar por 2 a 3 minutos, você tem um resultado imediato e essa ruga, essa bolsa embaixo dos olhos, essa cicatriz, ela desaparece por até 10 horas. É lógico que depende do tipo de pele que você tem, depende da quantidade de vezes que você vai contrair a musculatura, que você vai falar muito, depende da onde você vai, se você vai sair ao sol, vai suar muito, então daí o produto dura menos. Mas ele é instantâneo e é fascinante. Para gente que usa maquiagem, ele, para usar antes do prime, ele causa realmente um efeito Cinderela absurdo, gente. É assim, é extraordinário. Eu nunca tinha visto nada parecido e olha que eu trabalho com isso. E eu já vi vários produtos nessa área, eu estudei muitos produtos, mas eu nunca vi nada como o Ageless, né? E os resultados não são permanentes. A caixa ela vem com 50 sachês de 0,3 ml cada, ou seja, dose única, aplicou 50 doses de aplicação. É um produto fantástico, né? Nos Estados Unidos ele não é caro, gente, perto do que ele faz nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não estou falando de custo, eu não sei quanto ele vai custar no Brasil, mas nos Estados Unidos é cerca de 49 dólares, 150 reais, um pouquinho mais, e são 50 aplicações, ou seja, dá para quase 2 meses, se você utilizar todos os dias. E com a eficácia desse produto, eu acho que ele é extremamente barato e muito rentável. Por isso que eu digo que a gente não vai vender os produtos da Geonesse. As pessoas é que vão querer comprar os produtos da Geonesse assim que eles instalarem no Brasil. Bom, gente, acho que já me estendi demais, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui tem alguns efeitos, alguns resultados, né? Do uso do Ageless, essa senhora ao redor da boca, né, sumiu esses vincos da expressão, a área aqui de expressão também, né, é fantástico. A bolsa, gente, ela realmente murcha, literalmente ela desaparece. Eu não tenho bolsa, mas eu apliquei na babá do meu filho que tem e ela ficou fascinada, porque realmente desapareceu. Apliquei no Valentim também, cadê o Valentim? Tá aí? Tá na sala, Valentim? Apliquei no Valentim também, gente. Qualquer dia eu vou soltar o vídeo do Valentim. Você tá aí, Valentim? Cadê o Valentim? E eu apliquei nele também e o resultado eu filmei. Foi maravilhoso, assim. Deixa a gente sem palavras. E, assim, eu tenho certeza que ninguém vai ter problema em colocar esses produtos no mercado e fazer rendas, assim, maravilhosas. Uma renda extra ou renda principal fenomenal com a utilização dos produtos da Geonesse, de uma maneira geral, dessa tecnologia que eles chamam de IES, que é o Sistema de Valorização e Potencialização da Juventude como um todo, ou seja, é tratar desde a nossa mínima partícula do nosso corpo, nosso material genético, nosso DNA, para ter uma célula saudável, a célula do corpo todo saudável,
e com isso tecidos saudáveis, órgãos com funcionamentos mais jovens, pele com aparência mais jovem. Então, eu digo assim que os produtos Geonese, eles não causam só uma aparência mais jovem, eles realmente são o verdadeiro elixir da juventude que todos os cientistas médicos da área procuravam há muito tempo. Hoje a gente está chegando no Brasil e vai estar nas nossas mãos para nós sermos os pioneiros, colocar esses produtos no mercado e ganhar muito dinheiro e muitas pessoas agradecidas por termos mudado a vida delas em todos os sentidos, né? Eu digo assim que eu concordo plenamente com a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, que define que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é sim o bem-estar físico, mental e social de todo organismo vivo. Ou seja, é o mental, bem-estar físico, a Geonese produz, promove com os produtos, né? Ela trata e causa juventude, leva a juventude de dentro para fora e de fora para dentro. O bem-estar mental, porque se a gente está bem de saúde, a gente está bonito, a gente tem autoestima, a gente está feliz, está bem, né? E o bem-estar social, que é utilizar o plano de marketing, o plano de compensação da Geonese para sair às ruas e ter o bem-estar para o seu bolso e melhorar o seu estilo de vida e melhorar a vida dos seus filhos, das pessoas que você ama em curto espaço de tempo. E é para isso que a gente, do Grupo Sidney Oliveira, a gente está aqui para ajudá-los, a treiná-los e ensiná-los como fazer para ganhar esses 3 fatores de saúde, para ter uma saúde perfeita, para ter o bem-estar físico, se sentir jovem, parecer jovem, o bem-estar mental, pensar melhor, pensar como jovem, ficar feliz, gente, ter um raciocínio, um modo de ver a vida melhor e um bem-estar social, né? Que é ganhar bem, que todos nós merecemos isso. E está dizendo aqui, tem gente que precisa da apresentação do vídeo de cada produto, a gente vai estar disponibilizando no nosso site, o site do Grupo Sidney Oliveira em breve, inclusive eu só peço um pouquinho de paciência, porque a maioria deles estão em inglês, e eu estou traduzindo, tá? Eu sei traduzir, mas eu não sei como colocar legenda. A gente está contratando um técnico para fazer isso, tá? E em português. Qual a durabilidade do Gilete depois da aplicação? Então, foi como eu disse, né? A durabilidade em média de 4 a 10 horas. Vai depender de cada pessoa, de cada pele, né? Se a pele é oleosa, se a pele é seca, a quantidade de ruga que essa pessoa tem, se essa pessoa fuma, se essa pessoa não fuma, se ela vai usar durante o dia, suar, sair ao sol, vai suar, vai tirar o produto, se ela vai usar à noite no ar-condicionado, tudo isso vai depender. Se ela gesticula muito com o rosto, faz muitos gestos com o rosto evidenciando as rugas, tudo vai depender de tudo isso. Então, a gente pode precisar de mais ou menos de 4 a 10 horas, tem a duração do Ageless, né? Bom, a Anvisa, eu acredito que a Anvisa vai liberar sim. Já tem produtos na área do uso tópico com tecnologia de células-tronco no Brasil. Não a mesma quantidade de complexos, geralmente eles tem 2 ou 3 ou 5 fatores, né, de crescimento. Já tem da Adicus, já tem da Lancome, já tem várias marcas que têm essa tecnologia já instalada e já em utilização e aprovada no Brasil. Eu não acredito que a Geonese vai ter algum produto na aprovação do Ageless, não, e nem dos produtos da linha Luminesce, por causa da utilização das células-tronco, como estão dizendo na internet, não. Essa tecnologia já está sendo aprovada no Brasil. Então, se nós temos outras empresas utilizando, por que não a Geonese com, né, um resultado e uma eficácia muito maior, não vai ter produto de aprovação, não. Eu acredito que nos próximos 20, 30 dias a gente vem já com uma notícia fabulosa para vocês. Vai ser um show a entrada dessa empresa no Brasil. Se existe uma contraindicação, não existe uma contraindicação no uso desses produtos. Eles não têm quantidades de cafeína, nada. A única contraindicação que eu indico tomar cuidado são as pessoas que são atópicas, as pessoas que são alérgicas, né? Qualquer produto pode levar a um processo de hipersensibilidade, um processo alérgico. Então, tanto os produtos tópicos quanto os produtos de uso oral. Até o momento, tudo que eu li, não vi motivo e não li nada sobre contraindicação dos produtos. São só suplementações mesmo. Não é indicado para pessoas grávidas, para as pessoas com algumas patologias próprias. Por que não é indicado? Não é que não é indicado, gente. É que é uma ressalva que toda a indústria de produtos faz. Procurar o seu médico antes. Então, se você tem alergia, se você está grávido, se você tem problemas de saúde grave, faz uso de outros medicamentos
constantes, medicamentos fortes, o ideal é você pegar esses produtos e levar para o seu médico para ele dar uma olhada. A aplicação correta é com luvas ou sem? Bom, se você for aplicar numa terceira pessoa, você pode utilizar luvas, não tem problema nenhum. Se você não for aplicar numa terceira pessoa, utilizar em você mesmo, né, o produto, principalmente o ageless, que é um unidose, né, você usa e joga fora, você pode aplicar diretamente com as mãos, não tem problema, não. Desde que a pele, tanto do rosto quanto das mãos, estejam limpas e secas. Quando vamos fazer nosso pedido a prazo para receber? Quando a Geonesse autorizar os produtos no Brasil. Sim, podemos sim. Podemos vender assim, em países abertos através da loja virtual a países que já têm aí 118 países nos quais a Geonesse está trabalhando. E vocês podem fazer isso e já podem até começar a ganhar da Geonesse, ganhar os bônus trabalhando fora do Brasil. Quem tem grupo fora do Brasil, conhecido fora do Brasil, nós já estamos fazendo isso. Eu e o Sidney, a gente já está fazendo isso e eu aconselho que vocês façam também.